Então, fala nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Já peço a você, por favor, que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino, deixa o like para você ficar por dentro de todas as novidades aí, cortes referentes ao Flamengo, galera. E agora vamos ver aqui a mídia palmeirense impressionada e repercutindo aí, galera, um dado assustador sobre o Flamengo, né? O Flamengo arrecada 1 bilhão e 400 mil a mais do que o Palmeiras. É um valor assim estrondoso, né? A gente vai ver a mídia palmeirense falando sobre esse dado aí, sobre como o Flamengo está cada vez mais distanciando de todos, né, em faturamento e em várias outras questões. Terá também assuntos sobre estádio e muito mais. Vamos ver aí a mídia palmeirense impressionada com isso e falando sobre essa dominância do Flamengo, né? Vamos ver. Para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, se você já puder dar aquele like, vai ajudar demais aí o canal, o engajamento. Se você também puder dar um hype, esse recurso que está disponível dentro da plataforma, ajude a gente aí com um hype, com um hypezinho, se você tiver disponível. Eu sei que ele tem uma quantidade ali limite. Sem enrolação, bora lá. Galera, puxei esse vídeo aqui, ó, porque eu quero pegar algumas abordagens aqui de uma matéria feita lá pelo UOL Sports, para a gente conversar e debater rapidamente mais uma vez essa questão ali da espanholização que a gente brinca, inclusive, do futebol brasileiro. A gente sempre gosta de promover esse debate, esses assuntos, e bora lá. O título da matéria, tá? Na verdade, eu peguei duas matérias aqui da UOL Sports para a gente poder delinear a nossa discussão. Com janela de 2025, o Palmeiras encosta no Flamengo em gastos no mercado. O Danilo Lavieri, ele trouxe uma informação que o Flamengo ganha mais que o Palmeiras. Sempre ganhou. E provavelmente vai continuar ganhando mais. Então, entre 2019 e 2024, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1,4 bilhão a mais na janela total. Eles pegaram de 2019 até o ano passado não, né? Até 2025, de 2019 a 2025. Ele citou 2024 aqui, mas o gráfico que a gente vai utilizar já inclui também 2025. Então nós vamos falar também sobre a última janela de contratações que aconteceu. Eles pegaram esse intervalo de tempo, que eu acho que é um intervalo de tempo que consolida tudo aquilo que as equipes elas fizeram. Ah, Neto, você quer dizer que a partir de 2019 que essas equipes se tornaram fortes? Eu não diria se tornaram fortes, mas foi a partir de 2019 que essas equipes começaram a dividir o protagonismo. O processo de reestruturação ele aconteceu antes. Nós já sabemos disso, né? Pelo menos ali pouco mais de 10 anos atrás, cada uma ali dentro da sua ideia, dentro da sua proposta. Em 2019 eu acho que ele foi um ano ímpar, porque essas equipes elas começam a dividir protagonismo, seja vencendo o Campeonato Brasileiro, seja vencendo, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores da América. E de lá até hoje, nós ainda estamos vendo essas equipes disputando entre si títulos. Obviamente que sempre aparece um ou outro ali no meio, dando um voo de galinha, mas nada assim que coloque outra equipe no mesmo patamar longevo que Palmeiras e Flamengo vivem hoje, estruturalmente, financeiramente e esportivamente falando. Só para vocês entenderem, os gastos de 2019 até 2025, todos os anos, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, o Flamengo, ele teve um investimento maior na contratação de jogadores que o Palmeiras. 2025 ele se torna uma exceção, porque o Palmeiras coloca na contratação de novos reforços para essa temporada quase 700 milhões de reais. Isso nós já falamos várias e várias vezes aqui. O Flamengo, por sua vez, completa 315 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras tem mais que o dobro de gastos que o Flamengo. Isso é bom? Do ponto de vista ali, de investimento financeiro, isso é bom? Depende. Aí nós temos que olhar para os jogadores que chegaram ao Palmeiras. Não adianta a gente só olhar o valor. Nós temos que olhar também a qualidade. O Flamengo ele teve um gasto menor nessa temporada até agora, porque ele já vem de um processo de reestruturação que sempre tem investimentos mais relevantes, como por exemplo 2023.
Em 2023, o Flamengo colocou 223 milhões em investimento de novos atletas, de novos jogadores. O Palmeiras colocou 50, 4 vezes menos que o Flamengo. Agora, o Palmeiras ele pega um mercado mais caro, porque o mercado está mais caro, e ele tem também que fazer um esforço maior. Porque lá atrás, o planejamento do Palmeiras, ele foi um planejamento, na minha visão, mal sucedido. Então isso faz com que a gente tenha que gastar energia a mais agora, colocando mais dinheiro para tentar recompensar a falha de planejamento que aconteceu nas temporadas anteriores. Vocês já ouviram aquele ditado, né? O barato sai caro. O Palmeiras, quando eu falo barato é relativo, tá, pessoal? Que, por exemplo, eu não considero que o Palmeiras pagou um valor barato no Bruno Tabata. É só o ditado que a gente utiliza aqui. O Palmeiras tentou economizar lá atrás, só que agora é obrigado a gastar muito mais e pega um mercado muito mais aquecido. Além disso, a participação no Mundial de Clubes também faz com que o preço para nós, palmeirenses, flamenguistas, botafoguenses, até mesmo tricolores, seja maior. Porque as equipes sabem que nós recebemos premiações de participação de Mundial de Clubes. O que eu gosto de observar aqui também? É legal a gente observar também que nesse período, a arrecadação do Flamengo, ela foi de 6,7 bilhões, pegando de 2019 a 2024. 2025 ainda não terminou, então para essa conta a gente tira 2025 por enquanto. A arrecadação do Palmeiras foi de 5,3 bilhões. Isso é uma diferença significativa. O Palmeiras, ele arrecada menos. É por isso que a nossa régua de investimentos, contabilmente falando, ela tem que ser menor que a do Flamengo. Tudo bem, esse ano foi maior, muito maior. Só que provavelmente nos anos seguintes, a gestão do Palmeiras espera que seja menor. Porque se a gente continuar colocando 700 milhões todo ano em contratação de novos jogadores, qualquer equipe dentro do futebol brasileiro, ela quebra. Porque a arrecadação do Palmeiras em 5 anos foi de 5,3 bilhões. E só nesse ano gastamos 700 milhões com a contratação de novos jogadores. E esse é um cenário que nos chama a atenção. Beleza, fazer isso durante uma temporada. Ah, errou planejamento. Tá, errou. Vamos consertar a cagada. Só que isso não pode ser recorrente. Talvez a pergunta ali de $1 milhão, que muita gente tem feito pra mim na rede social vizinha. Neto, quem que você acha que fez a melhor janela de contratação? Eu vou pegar a janela de contratação agora do meio do ano. Vamos lá. Na minha opinião, Jorginho, excelente jogador, ótimo jogador. Saul, excelente jogador, ótimo jogador. Samuel Lino, excelente jogador. Bom jogador, ótimo jogador. Emerson Royal e Carrascal, eu vejo como peças de composição de elenco. Do Palmeiras, quem que o Palmeiras contratou agora, nessa janela atual? Andrés Pereira, ótimo jogador. Excelente jogador. Ramon Sousa, precisa evoluir. Complementação de elenco, na minha opinião. Tem gente que coloca ele como titular. Calma, segura a emoção. Na minha opinião, é um cara que precisa evoluir. Até porque estava num futebol bem mais discreto. Jefté. Uma complementação de elenco. Mas tudo bem. Carlos Miguel. Ótima contratação de elenco, né? Eu ia falar. Ótima contratação. Complementação de elenco? Infelizmente, sim. Já poderia ser um cara que começasse a assumir uma responsabilidade. Talvez, no momento que as competições se afunilarem mais, se o Palmeiras continuar vivo na Libertadores, o Carlos Miguel ganhe oportunidade no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, acho que vai ser difícil. O Abel sacar o Everton agora e colocar o Carlos Miguel, embora não seria de todo uma má ideia. Até porque decisões de pênaltis vão aparecer por aí. Boa contratação, ótima. E o Kelvin, boa contratação, ótima contratação. O ótimo lateral. Assim, nós temos jogadores aqui diferentes, de posições diferentes. É difícil a gente fazer esse comparativo. Mas eu acho que quando você olha Saul e Jorginho, isso pesa demais. Isso pesa demais. Sabe por que pesa demais? Porque é um ponto do nosso
campo do Palmeiras que eu mais critico hoje no Palmeiras. Eles atuam ali em setor intermediário, é o setor que o Palmeiras mais tem necessidade. E por mais que o Andreas Pereira esteja chegando, ainda vai faltar alguém ali, ó, sabe? De armador lá na frente. O Andreas Pereira, ele vai suprir bem as nossas necessidades. Mas, por exemplo, eu acho o Jorginho mais jogador que ele. A gente tá falando de um cara que concorreu à Bola de Ouro há 2, 3 temporadas atrás. A nossa janela de contratações do meio do ano, ela foi uma janela boa. Só que pelo que o Palmeiras tem gastado, eu acho que poderia ser melhor. A gente gastou muito com algumas peças que eu não sei se vai agregar aquilo que a gente espera e aquilo que a gente quer. Agora o Jorginho, por exemplo, ele é um cara constante. Ele tá indo bem em tudo aquilo que ele participa. Pela janela do Flamengo ter sido focada ali no centro do campo, que é um setor de maior carência nossa hoje, a janela do Palmeiras poderia ter sido... Poderia investir ali num meia armador. Ah, Neto, eles estão querendo recuperar o Veiga. Tá difícil, hein? Tá difícil, vamos torcer, mas tá difícil. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Galera, de fato, né? A gente vê que o Flamengo nesses últimos anos cresceu muito o faturamento. Vem cada vez mais ganhando muita grana, né? Tá tendo uma disparidade muito grande em relação aos outros. Até mesmo o Palmeiras, que é um time que tem disputado com o Flamengo hoje muitas coisas, não consegue arrecadar o tanto que o Flamengo arrecada. E cada ano que passa, isso vai aumentando. Por quê? Porque o Flamengo atrai mais mídia, o Flamengo está conseguindo ganhar títulos, o Flamengo está conseguindo trazer mais mídia, né? Por causa de jogadores importantes que têm vindo para o Flamengo, né? Jorginho, teve, né, alguns anos o Vidal que veio para cá, o Gabigol, entendeu? Saul agora chegou também, Samuel Lino, Cebolinha, e assim, né? Jogadores de nome que chegaram e trazem mídia para o Flamengo, né? E o Flamengo acaba arrecadando mais, a boa gestão também contribui. Então, por isso a gente vê essa disparidade, né, de faturamento fora a torcida, que é grandiosíssima, a maior do Brasil. Agora do Mauro César sobre o Flamengo do Michael, né? Porque o Michael veio de graça, né? De graça. No fim se tornou um jogador cara no Flamengo porque não está utilizado. Eu falei ontem aqui nos vídeos que eu tenho uma visão diferente, cara. Michael é um jogador muito bom. É claro que ele não tá com condição de ser titular agora, mas, o futebol brasileiro é complicado. A gente tem que ter um elenco mais forte. E o Flamengo tem um elenco forte, entendeu? E claro que alguns jogadores que são fortes, às vezes não são utilizados como todo mundo quer, né? Sempre está sendo titular, é complicado, porque o elenco é muito forte. Mas o cara tá ali, velho. Se o outro bobear, ele pode tomar o lugar do outro. Ó, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo sofreram lesões, né? O Luiz Araújo, o Everton Cebolinha teve ruptura do tendão de Aquiles, do tornozelo esquerdo contra o Palmeiras. E o Luiz Araújo sofreu lesão na fratura, né? Fratura da cartilagem no joelho direito diante do Vasco da Gama. É foda, né, cara? Tipo assim, então o que o Michael virou um problema pro Flamengo, tá? O Gonzalo Plata foi outro urgente para o setor ofensivo e vingou. Trata-se de um dos favoritos do técnico Felipe Luiz, que costumeiramente o elogia. Tá, mas aí, cara, o pequeno ponto que surgiu com destaque no Goiás não tem sido aproveitado. O Michael, recuperado de contusão, nem no banco fica em alguns jogos. Né? Ele quis dizer que o Michael vira um problema para o Flamengo e derruba essa lenda do de graça, que na verdade ele não veio de graça, né? O Flamengo não pagou ao ex-clube dele, que foi o Al Hilal, uma grana, mas deu em luvas para o Michael, que diluiu num salário, que sai esse salário absurdo aí de 2 milhões, 3 milhões, que tá, né? E agora fica difícil até negociar com outro clube, por causa do salário dele é alto, ninguém quer pagar o salário. Vai emprestar, ninguém quer pagar o salário. Vai vender, o cara que compra não consegue renegociar o salário que satisfaça o atleta que já está com o salário alto. E aí acaba ficando caro, fica complicado. Eu não sei, cara, eu acho que deveria manter, dar uma chance pro cara sempre, e rodando elenco, para não deixar o cara parado também, né? Porque se deixa o cara só parado, quando o cara vai jogar, ele não vai jogar bem, é raro, entendeu? Então tem que dar mais rodagem pro cara. E aí, quanto mais no banco ele fica, pior é e mais caro vai ficando, né? Na minha opinião, eu não sou técnico, não sou dirigente,
mas eu acho que é assim, sei lá, eu imagino dessa forma. E com isso, né, o Flamengo estaria aí tentando negociar o Michael e o Juninho também, que não está sendo aproveitado nem a pau, né? Talvez a mais fraca contratação do Flamengo dos últimos tempos aí. E aí o Flamengo está tentando negociar esses jogadores com o clube saudita. Lembrando, né, das Arábias lá, lembrando que o Flamengo não quer negociar esses jogadores aqui no Brasil para os seus clubes. Você imagina, porque o Flamengo já sabe do potencial deles. Sabe que eles não são tão ruins assim. Eles podem não estar servindo bem ao Flamengo hoje, mas em qualquer outro clube eles podem machucar o próprio Flamengo. Essa que é a verdade. Ou você acha que não? É, cara, esse que é o fato, né, cara? Então, os dois jogadores aí que estariam aí sendo caros, né, parados, não estão sendo aproveitados, o Flamengo vai tentar negociar para fora, né? Aqui dentro do Brasil eles não querem. Segundo a matéria do Mix Vale aqui, ó, só para reforçar isso aí, a diretoria do Flamengo, orientada pelo Felipe Luiz, direciona as tratativas para os mercados ainda abertos, né, que é o saudita e o russo. As sondagens concretas por ambos os atletas, Juninho e Michael. E essa estratégia se desenrola no Rio de Janeiro e atende à necessidade de enxugar o grupo de 32 jogadores, aliviando a folha salarial após as contratações aí do Emerson Royal, Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal e Samuel Lino. O movimento justifica-se pela redução dos custos elevados, com o salário de Michael ultrapassando 1 milhão mensais, e pela limitação de oportunidades para Juninho no time titular. As negociações ganham urgência com prazos até apertados, né? 11 de setembro na Rússia e 10 de setembro na Arábia Saudita, preparando o terreno para duelos como o Juventude no Brasileirão de 14 de setembro. Ou seja, esse do Brasileirão esse cara põe só para complementar. É o fato que estão tentando achar clube para os dois fora do Brasil. Infelizmente, né, a ideia dos caras realmente enxugar, mesmo com esse calendário do futebol brasileiro aí, que é apertadaço, né, meu? Mas o cara acha que dá, né? Vamos que vamos. E o senhor BAP falou de novo sobre o estádio do Flamengo. O tema tem sido recorrente aí nos últimos dias, inclusive de uma proposta que teria sido feita para entregar o estádio do Flamengo de graça por 4 bilhões, eles iam pagar até o terreno do gasômetro, não iria ser no gasômetro, mas em outro lugar, ia ser um empreendimento super, ultra moderno, com teto retrátil e tudo mais, né? O fato é que agora o BAP volta a falar sobre o estádio, não falou nada sobre essa nova proposta que tenha surgido aí pelo estádio de graça para o Flamengo, né? De graça não, com certeza não é de graça, mas tem alguma coisa, né? E agora ele falou sobre o próprio terreno do gasômetro. Falou que teve um acordo com a prefeitura e falou tudo de novo naquela conversa do estudo tudo de viabilidade, da descontaminação do terreno, aquela conversa toda, né? Que não pode atingir o clube esportivamente, nem financeiramente, e pau, mas aí ele prometeu que o Flamengo terá o seu estádio, mas não tão rapidamente quanto se imaginava. Ele falou isso na Flamengo TV. Cara, falou mais do mesmo, né? Falou mais do mesmo, praticamente, né? E aí aquele negócio, a primeira previsão do estádio era 2029. Só que agora ele fala que não vai ser em 2029, vai ser quando? Ele não fala quando também. Na minha opinião, ele não quer construir o estádio. Na minha opinião, tá? Eu posso estar errado. Né? Com todo esse monte de desculpa aí, vai passar o mandato dele. Cara, ele já tá jogando bem lá pra frente. Ó, estamos em 25, acho que ele fica 2 anos. Em 29 ele vai sair se ele conseguir se reeleger, ele vai sair, não vai fazer o estádio. Tá muito claro isso, não vai nem começar, na minha opinião, tá? Vai nem começar. Talvez dê certo aquela ideia lá de um outro investidor de fora fazer, eu acho que aí de repente sai. Mas se depender do BAP, do esforço do Flamengo, de lá, né, daquele faturamento que eles prometeram lá no começo de 5 bilhões, eu duvido, tá? Na minha opinião, cara. É isso aí, galera. Então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia palmeirense falando, né? Principalmente do faturamento aí do Flamengo, né? O Flamengo faturou 1 bilhão e 400 mil a mais que o Palmeiras, né? Nesses últimos anos aí. É uma diferença muito grande, né? Talvez por ano ali fique em torno de 200, 300 milhões, o que já é muita coisa, né?
Mas quando você coloca aí a um longo prazo, já começa a chegar a 500, 800, né, 1 bilhão. E aí são valores que colocam o Flamengo à frente do Palmeiras, né? Porque é um valor que pode contratar um jogador grandiosíssimo como o De La Cruz, ou 3 De La Cruz, né? Porque De La Cruz foi 80 milhões, se eu não me engano, de reais. Foi 69 ou foi 70, algo assim. Então, em um ano o Flamengo faturando 300 milhões a mais que o Palmeiras, ou 200 milhões, que seja, já faz muita diferença, né? Muita diferença. Então, aí a gente vê, galera, como uma boa gestão transforma um clube que tem uma grande torcida, né? Que tem uma grande história, né? É o que eu sempre falo aí do Corinthians, que falta no Corinthians. Se o Corinthians tiver uma boa gestão e se organizar, a tendência é que o Corinthians seja, né, pau a pau com o Flamengo, bata de frente com o Flamengo em faturamento, né? Nessas questões aí, até mais que o Palmeiras, porque tem mais torcida, né? Mas nesse momento o Flamengo está liderando com toda certeza e se continuar com essa boa gestão vai ser muito difícil. O distanciamento vai aumentar cada vez mais. Este foi o vídeo, deixa a tua opinião no que você achou aí da opinião dos comentários dos palmeirenses. Deixaremos os créditos na descrição do vídeo, né? Pro canal aí do Opina Porco e do Deixa o Palmeirense Falar, né? Do Tadeu. Então a gente curte muito aí o conteúdo deles, então vamos deixar na descrição para vocês darem lá um salve para eles também e se inscreverem no canal deles, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, fui.